Fala pessoal, o Papo Saúde tá no ar e no programa dessa semana nós vamos falar sobre os rins. É isso mesmo, eles são muito importantes porque filtram as impurezas do sangue, produzem hormônios e merecem toda a nossa atenção. Você sabe o que fazer para manter o seu rim saudável? Bom, eu fui conversar com uma especialista e a gente confere isso agora no Papo Saudável. O Papo Saudável está no ar e o nosso especialista da semana é a doutora Sônia Holanda. Ela é nefrologista e vai conversar com a gente para tirar algumas dúvidas. Tudo bom, doutora? Tudo bem, prazer, Vitória. Eu fico muito feliz quando eu tenho essa oportunidade de eu me comunicar diretamente com uma população maior, né? A televisão tem esse alcance e eu gosto muito de fazer educação em saúde. As pessoas precisam muito de informação e eu espero que ao final nesse papo, dessa nossa conversa, as pessoas tenham compreendido melhor a doença renal. Para começar, eu queria lhe fazer uma pergunta que eu acho que é a dúvida de várias pessoas. Qual é o papel do nefrologista? Bom, o nefrologista é esse médico, né, que dedicou grande parte da sua vida profissional estudando as doenças renais. Então, a gente não tem muita ligação nefrologista com rim quando você vai para a tradução do português. Mas o nefrologista é o médico que cuida do rim do paciente. E a gente pensa assim, o nefrologista cuida só do rim. Na realidade, ele não cuida só do rim. Porque para ele cuidar do rim, ele tem que entender o paciente como um todo. Então, você começa a enxergar aquele paciente dentro de um contexto de saúde. Quem é aquele indivíduo que está com a doença renal que vai precisar da nossa orientação, da nossa ajuda? Ele está no grupo de risco de ter doença renal? Isso já facilita muito a visão, para que a gente direcione o foco para aquela prevenção ou tratamento daquela doença renal. A gente enxerga a princípio quem? Os grupos de risco de ter doença renal. Quem são esses grupos? Sim, se você é diabético, se você é hipertenso, se você está com excesso de peso, por incrível que pareça, não cultiva o hábito de estilo de vida saudável, porque ele fica um pré-diabético, ele já fica um pré-hipertenso, os tabagistas, as pessoas que se automedicam principalmente para a dor, lança mão de anti-inflamatório ao longo de toda a vida para tratar uma dor que poderia ter sido abordada de outra forma. E a população geral, mesmo os jovens dos 20, 40 anos, eles estão vulneráveis em termos de se expor à crise de cálculo renal, que é a litise renal, que está muito junto com a doença metabólica, que a doença metabólica é todo esse contexto de pressão alta, de dislipidemia, de diabetes, ou pré-diabetes, obesidade, tudo isso leva a insultar o rim. Certo. E doutora, quais são as doenças renais mais comuns, que mais chegam ao consultório? O que é mais comum é a tal da doença renal crônica. A doença renal crônica ela é muito prevalente. Estima-se que 10% das pessoas no mundo têm doença renal crônica. As pessoas com 75 anos têm doença, mais de 80% têm doença renal crônica em algum estágio. Então, essa doença renal crônica é ela que precisa ser abordada e ser vista do ponto de vista da etiologia, dos fatores de risco que fazem progredir essa doença e incluindo também os insultos e algumas condições que a gente possa modificar. Quando a gente fala da doença renal, muita gente associa logo à hemodiálise, né? Em que casos o paciente com essa doença renal ele deve fazer a hemodiálise? A doença renal ela é assintomática. Ela só vai dar sintoma quando a sua reserva funcional está menos que 10%. Começa pouca indício que o paciente vai evoluindo muito lentamente, que ele nem se percebe, é uma anemia que vai se acentuando, são algumas alterações do hábito urinário, que é mais noturno do que diurno, ou então uma anorexia para algum tipo de alimento, mas isso vai ser tão uma perda de peso, isso é tão insidioso
que o paciente não se dá conta. Isso é perigoso, né? Isso é perigoso, por isso que de 2002 para cá se vem trabalhando com grupos de risco. Se você está nesse grupo de risco, hipertenso, diabético, idoso, aqui repetindo, já teve alguma lesão renal prévia, já teve algum insulto, ou tem uma malformação urológica, ou tem uma doença sistêmica, então você tem que ficar fazendo avaliações periódicas. As pessoas falam, tem muito medo da diálise, mas até a diálise é um caminho muito longo. E tem experiência e tem trabalhos mostrando que se o paciente ele procura um nefrologista com mais cedo possível, ele tem mais chance de não entrar na diálise. A gente sabe que o acompanhamento médico é muito importante, mas o que as pessoas devem fazer em casa para manter a saúde do rim? Reduzir a carga de sal, comer com equilíbrio as gorduras, a gente precisa de um pouco de gordura, mas não pode ser predominante. Não comer tanta proteína, a gente não precisa de tanta proteína, como a gente vê os jovens se alimentando. Né? Tudo na medida, então essas informações, os serviços que dispõem do atendimento, sempre tem um serviço de nutrição que orienta, ou em conjunto, em grupo, né? De uma forma coletiva, de uma forma individual. Então, mas as pessoas intuitivamente, com as informações que existem na mídia, tem como discernir o que é uma dieta saudável. Atividade física regular melhora o perfil lipídico, controla mais a pressão. Doutora, muito obrigada pelas informações, tá certo? Foi super interessante esse papo. Obrigada por ter dado todas essas dicas. E nós ficamos muito felizes de ter tido a sua presença hoje. Eu agradeço a oportunidade e continuo à disposição para alguma necessidade. Muito obrigada. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas fica por aí porque tem muito mais Papo Saúde. A gente volta já já. Papo Saúde está de volta e agora que a gente sabe um pouco mais como cuidar dos rins, vamos saber também como andam os avanços tecnológicos e as descobertas na área da nefrologia. A reportagem é de Luan Diógenes. As doenças renais têm afetado milhares de pessoas em todo o mundo. Pensando nisso, médicos nefrologistas nacionais e internacionais desenvolvem estudos para promover avanços nos tratamentos dos problemas. Como a obesidade leva à doença renal. Então, como foi abordado, as pessoas que têm excesso de peso e obesidade têm um risco de mais de 80% de ter problema nos rins, principalmente porque está muito relacionado à hipertensão, ao diabetes, a problemas relacionados à dislipidemia, colesterol alto, e isso tudo tem relação direta com o estilo de vida, a dieta não saudável, o sedentarismo. Então tudo isso foi abordado e a gente mostrou a fisiopatologia, ou seja, os mecanismos pelos quais a obesidade causa problema renal. Então a obesidade por si só pode causar alterações hemodinâmicas, ou seja, na circulação do sangue nos rins. A Sociedade Internacional e a Sociedade Brasileira de Nefrologia se uniram em um tema, obesidade e doenças renais, e promoveram um circuito de palestras e oficinas para serem discutidos em universidades. Existem estudos experimentais, por exemplo, em laboratório com ratos, mostrando que o rato que tem obesidade tem problemas renais, até estruturais, e estudos clínicos mostrando principalmente os benefícios do tratamento da obesidade, da redução do peso, de até normalização do peso, do IMC, que é o índice de massa corpórea, levando à melhora do funcionamento dos rins. Então, existem evidências fortes por meio de vários estudos experimentais e clínicos mostrando que a obesidade causa doença renal e o combate à obesidade ou até o tratamento de quem é obeso melhora o funcionamento dos rins. A
professora de enfermagem Juliana Ramalho apresentou uma conferência baseada na prevenção dos problemas renais e as novas descobertas. O tema da minha apresentação foram os dados epidemiológicos da doença renal crônica no Brasil, mostrando que é uma doença em ascensão, que os números estão aumentando ano após ano, e mostrando também a importância do diagnóstico precoce desses pacientes para que a gente consiga reverter esse quadro. Reverter o quadro de evolução da doença renal crônica, a gente precisa diagnosticar os casos precocemente, insistir nas medidas preventivas para a população em geral. Então, assim, eu também reforcei muito a importância da participação dos profissionais de saúde nesse diagnóstico precoce, nas medidas preventivas e informar a população. Os exercícios físicos são de extrema importância para uma boa qualidade de vida da população. O fisioterapeuta Ricardo Henrique Passos nos falou o quão é relevante as atividades para os problemas renais. A questão da atividade física, ela é salutar, ela é indicada em diversas condições clínicas, no contexto de recuperação funcional, de restituição de algumas limitações, como também de prevenção, de pessoas que não têm nenhum tipo de agravo e são recomendadas fazer atividade física justamente para prevenir, certo? E é interessante, assim, cada vez mais serem divulgadas essas informações com segurança, envolvendo profissionais, assim, de cada área, por exemplo, da fisioterapia, da educação física, da medicina, da nutrição, da psicologia, certo? Então, essa abordagem da atividade física com suporte profissional, com acompanhamento e ter essas práticas seguras, realmente isso só vem a trazer benefícios para a saúde da população. Do Papo Saúde terminar. Se você quiser falar com a gente, mandar uma sugestão ou fazer alguma crítica, é muito fácil. É só ligar para 3477-3422 ou mandar um recado nas nossas redes sociais, facebook.com/Papo Saúde Unifor. Muito obrigada pela companhia. Até a semana que vem. No próximo programa tem muito mais saúde para você. Tchau!